Bom, chegaram algumas vacinas, mas são poucas doses, os hospitais estão cheios e faltam insumos até nas unidades particulares de saúde. Uma situação realmente crítica. E, enquanto isso, o comércio fechado para tentar conter a disseminação do coronavírus, muita gente reclamando, e tem o projeto de auxílio emergencial que está tramitando no Congresso, não é isso, Rafael? É isso mesmo, Michele, a gente vai falar sobre esse assunto, um assunto importantíssimo, né? Haja vista que que poucas pessoas aí estão tendo a possibilidade de trabalhar nesse período crítico que o mundo inteiro enfrenta, e a gente vai falar com o melhor time de analistas sobre essa importância, ou não, né? Depende do ponto de vista de cada um, e a gente respeita muito. Eu só queria fazer uma rodada antes aqui com o nosso telespectador, com o nosso ouvinte, com o nosso internauta. Olá, me chamo Nana, sou de Trindade, quero fazer uma pergunta. Vejo nos jornais os casos só aumentando e as mortes também. O lockdown não está adiantando, porque o povo não está nem aí. Obrigado pela participação. Boa tarde, Rafael e toda a equipe do Jornal Brasil Central. Que alegria para mim ver um trio que eu aprendi a gostar, respeitar e admirar. Rafael Vasconcelos, Daniel Santana e Jean Lopes, olha só. Tô indo embora. A quem os acompanho desde o extinto UCG Esportes. Parabéns pelo novo formato do jornal. Ele fala aqui do Martiniano, que discorda de algumas posições, mas é normal, esse é o nosso jornal. Agradeço muito, e o Júnior sempre foi também parceirão. Agora a gente tá fazendo um quarteto, né, Júnior? Um quinteto, né? Que é o nome dele, faz parte também. Deixa eu olhar aqui, Jean. É o J. Luiz. J. Luiz. Grande abraço para o J. Luiz. Lembrar de nós da época do CG Esportes porque é muito, me honra muito. Foi ali que tudo começou. Sem dúvida. E que diria, bom, né? Que a gente, que vocês puderem se reencontrar, né? Eu tô feliz porque no primeiro dia eu falei com o Martiniano, tinha muito tempo que a gente não se falava, eu falei de uma entrevista que o Martiniano participou, que a gente estava no estúdio, e que foi uma das entrevistas mais emocionantes que eu ouvi da minha vida, por causa do coração do Martiniano. O Martiniano, ele tem um coração maravilhoso, um relacionamento com a família que é um exemplo, e eu vi o Martiniano chorar no estúdio, assim, e foi muito emocionante. Eu fico muito feliz porque eu trabalho com meus ídolos, e é bom, né, a gente trabalhar com quem a gente admira. E eu também queria falar de outra admiração, o Ismael Alexandrino ali, falando, né, desse trabalho que eles estão fazendo. Infelizmente, são poucas vacinas, mas é a quantidade que tem. E pelo menos essa lisura, essa transparência, né, o Ismael e o governo de Goiás e algumas prefeituras tiveram alguns problemas de fura-fila, e esses problemas estão sendo investigados, mas Goiás tem sido, sim, um exemplo de distribuição da vacina. E que bonito, o Jean falava da vaidade daquela senhorinha com o anel ali, e é merecido que essas pessoas sejam vacinadas, Jean, porque essas pessoas, elas nos deram a vida, né? São pessoas que trabalharam assim como a gente está trabalhando nesse momento, mas essas pessoas também trabalharam, né? É verdade, Júnior, você falou tudo. Eu me referi, quando apareceu a imagem da mãozinha da senhorinha com o anel verde, assim, eu achei tão bonitinho, me referi com a beleza, né, da feminilidade dela, já numa idade mais avançada, ainda tão vaidosa, recebendo a sua vacina. Eu fiquei emocionado, inclusive. E eu quero dizer que quando eu falei a questão da vacina, que eu vou ceder minha vacina, não foi menosprezando o uso da vacina, se alguém entendeu dessa forma. A vacina é importante, é fundamental. Foi porque eu fui acometido da Covid, eu já tenho um anticorpo natural, que é o mais eficaz de todos, né, comparado com a vacina, mas é importantíssimo que todos vacinem. Muito bem. É uma questão que tem que ser abordada, Rafael. Eu me emocionei porque eu lembrei da minha mãezinha. Eu imaginei, te conhecendo, eu sabia que você tinha lembrado da sua mãe, mas está no céu e, enfim, né, fica a saudade. Quando falei aqui das questões técnicas e das pessoas que estão trabalhando na linha de frente, seja no planejamento, seja na execução ou no atendimento às vítimas, é que a gente vive realmente uma guerra. E aí o que mais me entristece... Esse pessoal é herói, né, Daniel? São heróis, e o que mais me entristece, Júnior, é o oportunismo de alguns que querem apenas politizar nesse momento, ou então aquele negócio do quanto pior, melhor. A gente está falando de doses de vacina, que são poucas,
ainda para a quantidade da nossa população, mas são aquelas que estão chegando para salvar vidas. A gente acabou de mostrar um VT no jornal de uma associação de hospitais que são privados, são empresários que trabalham e têm ali o seu sustento, movimentam a economia, que estão passando dificuldade de insumos também, passando dificuldade de leitos. E muitas vezes a gente critica o poder público por estar passando dificuldade agora num momento de guerra que nós estamos enfrentando, sendo que todos nós, como sociedade, estamos passando por um momento difícil. O empresário não gostaria de ter mais leitos ou não gostaria de ter os insumos para poder atender as pessoas e lucrar com isso e salvar vidas? É óbvio que ele gostaria, mas ele não tem, porque o período ele é realmente de guerra, é um período onde falta para tudo e para todos, onde todos nós como sociedade estamos perdendo. Não existe nada de bom a se retirar disso. E quanto mais a gente trabalhar nisso junto, mais rápido a gente vai passar por isso, por esse momento. Talvez o planejamento, vida, né? E ajudar a salvar Daniel, vidas. talvez o que vai tirar de bom é que a gente tem que ter um pouco mais de planejamento, cuidado, né? Eu acho também um absurdo esses insumos, a gente sabe o valor que era uma máscara, dessa máscara aqui, dessa máscara tripla aqui. Descartável, né? Cirúrgica, o valor que ela era e o valor que ela está sendo cobrada. Quer dizer, tem atravessadores aí, usurpando, sabe? Sacaneando mesmo. E nem aí para a vida das pessoas, que nesse momento agora é o seguinte, por que aumentar o valor de um material de uma hora para outra apenas por causa de uma pandemia? Apenas só visando o lucro. E você vê um empresário como o Elô ali, falando, o doutor Elô, que é médico e é o responsável, né, pelo sindicato, eu não me lembro o nome agora, dos hospitais particulares, né? Quer dizer, são pessoas que estão preocupadas e que estão vendo pessoas morrerem todos os dias. Então, é ruim você ver pessoas que têm interesse em poder salvar vidas, enquanto algumas empresas de máscara, de luvas e de insumos estão usando deste momento para querer lucrar de maneira exorbitante, né? Absurda, entendeu, né? Então, participação do nosso telespectador. Você quer falar lá, Rafael? Só um momento, Associação dos Hospitais Privados de Alta Complexidade. Isso. Muito bem, Martiniano. Pois não, Martiniano? Sim, eu quero, assim, no diálogo aqui com vocês e com a nossa população, eu quero marcar muito um ponto. Nós precisamos vencer essa guerra. E nós não podemos admitir que essa guerra se prolongue por mais 1 ano e meio, 2 anos. E esse é o prazo para a gente conseguir vacinar a população brasileira pelos prognósticos que nós temos hoje. Nós podíamos ter tomado posições anteriores e precisamos colocar na pauta a necessidade de medidas à altura do desafio que nós estamos vivendo. Não pode ser que não possa ser feito nada além do que está sendo feito. Eu vou dar um exemplo aqui. O presidente da República manda uma comitiva para Israel. Nós temos spray em pesquisa aqui na USP. Nós temos vacina em pesquisa na Universidade Federal de Minas Gerais. A Fiocruz pode fazer. Nós podemos fazer a quebra de patente da Coronavac e produzir aqui no Brasil. Tem uma fábrica sendo feita em São Paulo que a previsão é para inaugurar daqui a 6 meses, ao final do ano. É possível acelerar isso. Há uma infinidade de medidas. O planejamento de insumos, nós vimos o que aconteceu em Manaus. Então, não é condizente com a situação o papel central do governo federal. E os governos municipais, sem querer, e estaduais, sem querer ser conivente com eles, vivem numa situação de maior dificuldade, porque eles não têm a gestão do orçamento. Nós precisamos de um alerta. Como eu disse aqui, olhar para o sofrimento das pessoas, uma sociedade que não é educada, nem formada, para ter a empatia central com o sofrimento das pessoas, não pode dar uma boa sociedade. E nós não podemos admitir essa normalização. Então, é possível fazer mais. Se o governo atual diz que não é possível, o governo federal peça licença, porque os governos estaduais estão tentando. Se é possível, diga o que vai fazer. E não protele, a ponto de dar plena justificativa àqueles que o acusam de boicote às campanhas no combate ao coronavírus. Eu penso que nós temos muito a fazer e o Brasil pode se unificar e pode colocar a questão da saúde em primeiro plano e pode colocar a questão do orçamento para socorrer pequenos empresários, trabalhadores. E nós podemos vencer isso em 6 meses e voltar aí sim ao normal. Ou padecer na compassividade e esperar mais 2 anos,
mais 200 mil mortes, mais tragédia, mais dor e sofrimento. Saia dos números. Olha a pessoa que não pode ver seu filho falecer, não pode segurar na mão dele. E pense na gravidade do que nós estamos vivendo. E nos leve um pouco de indignação e de dignidade nacional para que nós recobremos o nosso brio no Brasil, para a gente poder enfrentar e vencer isso no prazo mais ágil, mais hábil e mais humanamente necessário.